Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando na lição de hoje, nesta pré-aula, a lição de número 6, as nossas armas espirituais. As nossas armas espirituais. Este que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você, se ainda não for, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ele nos ajude a levar a palavra do Senhor até aos confins da terra. Na lição anterior, nós aprendemos acerca dos inimigos do cristão na caminhada. O diabo, a carne e o mundo, o sistema mundano. E nesta lição nós estaremos aprendendo sobre as armas espirituais que nós, os cristãos, disponibilizada ao cristão para que ele possa delas se valerem para combater estes grandes inimigos que nos cercam. E o nosso comentarista ele vai apontar três armas espirituais. Não que haja somente as três armas, mas existem muitas outras armas espirituais. Mas o tema, o assunto, o foco nesta lição são as três armas utilizadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós herdamos dele o nome cristão, cristãos seguidores de Cristo, aqueles que se parecem com Cristo, aqueles que revelam o caráter de Cristo, daí o nome cristão, como falamos na lição anterior. Pois bem, as armas do crente. Quais são as nossas armas aqui apresentadas? O nosso comentarista ele vai apresentar a palavra, a oração e o jejum. Vai apresentar essas três armas. Porém, o que nós queremos falar, que nós estamos em uma guerra, em uma verdadeira batalha espiritual. Tudo que se levanta no mundo é para combater a marcha daqueles que proferem o nome do Senhor Jesus Cristo. É para combater a sua santa, bendita e eterna palavra, a palavra de Deus. O alvo do adversário sempre foi combater a autenticidade, a veracidade da palavra de Deus. Aqui no tópico primeiro, nós vamos ver, o comentarista ele vai trazer o assunto sobre as armas do crente. Ele vai trazer sobre as armas do crente. Agora, ele faz um levantamento bastante interessante sobre as armas da antiguidade, do período da escrita bíblica, inclusive do Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui acerca da espada, da vara, da funda, do arco e flecha, obviamente, da lança e do dardo. São armas de ataque, E nós vamos ver também as armas de defesa, que era comum na época dos escritos bíblicos. O escudo, o capacete, a couraça e a caneleira. São essas 10 armas que nós encontramos lá dentro da Bíblia Sagrada, armas que eram utilizadas pelos exércitos daquele período. E nós vemos 6 armas de ataque e 4 armas de defesa. Aí quando nós vamos para Efésios, no capítulo 6, que Paulo vai tratar ali sobre as armas espirituais, nós vamos encontrar pelo menos ali 7 armas que o crente deve e pode usar, pode e deve utilizar. Mas não vamos entrar nessa questão de Efésios 6 e 10, que fala de uma verdadeira batalha espiritual. E nós vamos encontrar a partir do versículo 10 e nós vamos até o versículo 18, falando da guerra e da batalha espiritual do crente. E ali Paulo, ele toma por base a armadura, a vestimenta de um soldado romano que era utilizado na sua época. E ele usa a metáfora para poder comparar as armas de um soldado de guerra neste mundo físico, de um exército normal,
e ele faz uma metáfora aplicando aquelas armaduras para o crente na batalha espiritual contra o inimigo das nossas almas. E aqui nós encontramos então que o inimigo nós temos aqui as armas e também nós vamos encontrar aqui a estratégia do inimigo. O inimigo tem a sua estratégia e ele é também o chefe de toda a força do mal. Aqui no versículo 10, no versículo 10 de Efésios, no capítulo 6, nós vamos ver: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós vemos aqui pelo menos 4 níveis, 4 tipos de hierarquia de demônios que nós combatemos no nosso cotidiano. E a partir daí ele vai começar a traçar as 7 armas espirituais que o crente pode e deve usar no seu cotidiano. Agora, trazendo aqui para a nossa lição, o maior alvo do inimigo, o que é? O alvo do inimigo é atacar principalmente a base. Quando Sansão ele estava sendo humilhado pelo exército dos filisteus, ele pede para um dos moços que lhe assistia para que colocasse junto as colunas principais do templo, daquele prédio, para que ele pudesse descansar. E assim ele é conduzido ali naquelas 2 colunas que sustentavam o templo. E ali ele clama ao Senhor e derruba aquelas colunas e vem abaixo o templo dos filisteus. E ali todos que estavam presentes acabam por morrer, inclusive o próprio Sansão. Por quê? Porque ele derrubou as colunas principais. O alvo do inimigo é atacar a coluna principal, o ponto principal que nós temos hoje para conhecer a Deus, para conhecer ao Senhor Jesus, para conhecer as profecias, para chegar ao céu, a maneira de viver, a maneira de se comportar, como conhecer, como agradar a Deus, como servir a Deus, como chegar aos céus e qual é o destino de quem serve e de quem não serve ao Senhor. Onde é que nós vamos encontrar todas essas coisas, senão na palavra de Deus? É aqui na palavra de Deus que nós vamos encontrar todas estas informações, todas essas verdades do eterno Deus para nós, homens, humanos, que servimos a Ele, procuramos obedecer em todos os sentidos para poder um dia chegar no céu. Então, qual é a principal estratégia de Satanás? A principal estratégia de Satanás é atacar a palavra de Deus. Nós vivemos numa época que há muitas informações. Vivemos numa época de grandes tecnologias. Vivemos numa época onde a ciência está se multiplicando como um dos grandes e principais sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Como dito lá em Daniel no capítulo 12, o saber se multiplicará, o multiplicar da ciência. E nós sabemos que a ciência deste mundo é loucura diante de Deus. A ciência deste mundo, o saber deste mundo, tudo isso que o homem coloca como um verdadeiro Deus, eles são agora, está no comando, está no domínio de Satanás. Hoje, se você falar alguma coisa contra a palavra de Deus, é normalíssimo. Você atacar a Deus é normalíssimo para essa sociedade mundana, para essa sociedade pós-moderna. Agora, se você atacar alguma coisa que um grupo de cientistas afirmaram ser verdadeiro, você é taxado de negacionista e passa então a sofrer algumas perseguições, algumas retaliações na sua maneira, até naquilo que você fala, faz ou escreve. Nós vamos encontrar isso. Agora, por quê? Porque o saber deste mundo está a serviço de Satanás. Porém,
nós tiramos proveito e trazemos algo de bom para que o reino de Deus também seja conhecido e também dele venha trazer algum fruto para o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Porém, fechando aqui esse parêntese, nós vamos ver que a estratégia principal de Satanás é atacar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Nós vamos ver aqui nessas 3 armas colocada pelo nosso comentarista, vai colocar uma única arma de ataque, a espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. O alvo de Satanás é atacar a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus, ele estava, depois do batismo, ele foi levado ali, conduzido para o deserto, e lá no deserto ele foi tentado por Satanás. Então Satanás, ele chega para tentar o Senhor Jesus. E ele começa então a fazer atacando na sua carne. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, peça que essas pedras se transformem em pães. Tu és o Filho de Deus, faça isso. Jesus foi tentado na carne e ele disse: nem só de pão viverá o homem. Ele responde segundo o que está em Deuteronômio. Ele vai dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele responde com a palavra. Aí nós vemos o inimigo falando, levando Jesus ao pináculo do templo e tenta ele na sua alma, tenta no seu ego. E ele fala o seguinte para Jesus: olha, está escrito. Ele vai usar a palavra. Na primeira repreensão, o Senhor usou a palavra. E agora o inimigo usa a palavra, usa o Salmo 91. Ele fala: está escrito que dará ordem aos anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece com teu pé em pedra. Lança-te daqui abaixo. Usou a palavra e o Salmo 91. Mas agora o Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O Senhor Jesus repreende com a palavra. Aí ele leva o Senhor num alto monte e mostra-lhe o mundo, a tentação espiritual, para buscar e atrair o desejo de ser adorado. Ele fala para o Senhor Jesus: olha, tudo isso eu lhe darei. Tudo isso eu lhe darei. Me foi dado e eu dou a quem eu quero, e eu vou te dar se prostrado me adorares. O Senhor novamente responde com a palavra, e ele vai dizer ao inimigo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. O Senhor respondeu com a palavra. E hoje é bom para os professores que estão militando na escola dominical. Você é uma pessoa importantíssima para o reino de Deus, para preparar esta geração do arrebatamento. Você é pessoa com a qual o Senhor Jesus conta, com a qual o Espírito Santo conta, para ser um defensor da palavra de Deus. E o que nós estamos vendo hoje? A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo. Não é porque a Bíblia é o livro mais vendido do mundo que o Satanás não vai usar isso. Então o que ele vai usar? Ele vai usar o comércio, o retorno financeiro, para seduzir os homens a ganhar dinheiro com a palavra de Deus. E o que ele faz? Ele faz aquilo que o profeta, um dos moços, saiu pelo campo, quando Eliseu, ele prepara ali uma comida, que havia várias pessoas, e alguém fala para fazer um caldo, e ele sai ali, um moço que não conhecia, ele pega ali uma erva amargosa, uma erva brava, envenenada, que era venenosa, e coloca no caldo. Quando alguém põe na boca, diz: homem de Deus, a morte na panela. Aí o homem de Deus coloca a farinha, mexe e diz: agora podeis comer, porque a morte foi tirada e não há mais morte na panela. E não houve mais morte na panela. Hoje, os professores de escola dominical têm uma grande responsabilidade. Estão diante de cada classe, levando o ensino da palavra, mas muitos ensinadores estão colocando erva venenosa, erva brava na panela. Nós estamos vendo o ataque através do neocalvinismo
entrando nas Assembleias de Deus. É um veneno que está sendo colocado na panela. Outro veneno, que é o principal deles, e poucos estão falando sobre ele. Seguramente vai ter retaliação, mas não vou deixar de falar a verdade. Muitos estão utilizando as versões bíblicas. Como disse, muitos estão olhando no retorno financeiro, estão agora se julgando doutores. A Bíblia vai dizendo-se sábios tornaram-se loucos. Estão aí trazendo o terrível, abominável texto crítico, descoberto no século XIX. 4 ou 5 manuscritos, todos que se contradizem entre si. Erros graves e incontornáveis. Erros graves e incontornáveis. Corrompeu mais de 6.000 palavras. Extirpou versículos e textos inteiros do Novo Testamento por pessoas que não eram cristãs, que usaram desse texto chamado texto crítico. E agora essas pessoas estão se valendo desta fonte contaminada e trazendo diversas versões bíblicas. Isto é veneno na panela. Mas nesta última hora nós temos que lutar e falar a verdade acerca da palavra de Deus. Aquele textos receptos, texto recebido, esta é a palavra de Deus usada pela Igreja da Reforma, usada pela Igreja durante todo o período, por mais, desde o século IV para cá, vem usando. Esse texto foi preservado, a palavra de Deus foi preservada. E aí acharam alguns 5 manuscritos, 4, 5 manuscritos, todo errado, deturpado, adulterado, por ser eles do século III, por ser ele do século IV, estão dizendo que tem mais confiabilidade do que todo o texto que foi preservado por mais de 1000 anos, 1800 anos usando o texto, dizendo e crendo, ensinando que era verdade, e Deus operando através dele. Aí vem agora esses manuscritos, e as pessoas querem dizer que tem mais autoridade. Isto é obra do diabo. Isto é o inimigo trabalhando para cercear, para quebrar, para trazer uma adulteração na espada do Espírito. Mas jamais conseguirá, porque a palavra de Deus, ela continua sendo palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. No tópico 2 da nossa lição, nós vamos ver as 3 armas que foram utilizadas pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus usou a palavra, como já dito antes, para derrotar o inimigo. O Senhor Jesus, ele é a palavra encarnada. Lá em João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada. Ele é a palavra, ele estava com Deus, ele é o autor da criação, o Senhor Jesus Cristo. E ele usa a sua palavra, e ele vai dizer: as minhas palavras, lá em João, é espírito e vida. A palavra do Senhor Jesus é espírito e vida. E nós, vendo isso, o Senhor falando desta maneira, isso nos leva a estudar. Isso nos leva a perscrutar a palavra de Deus. O que é perscrutar a palavra? É você ir para dentro, é você conseguir extrair, é conhecer o profundo, é penetrar no mais íntimo da palavra e conhecer ali as verdades. E o Espírito Santo vai revelando as verdades contidas na palavra de Deus. O Senhor Jesus orou. Nós vemos em vários momentos o Senhor tirando um momento para a oração, passando a noite em oração para escolher os 12. E aqui, eu quero deixar uma palavra. Muitos dizem que Judas era ou foi predestinado
para ser o traidor? Não. Deus, na sua onisciência, Ele sabe, Ele conhece quem vai e quem não vai ouvir a sua palavra, quem vai e quem não vai obedecê-lo, quem vai ou quem não vai segui-lo e ser-lhe fiel até o fim, até porque Deus é onisciente. Se ele fosse apanhado de surpresa, se ele se surpreendesse, então ele não seria Deus. Deus conhece todas as coisas. E quando o Senhor Jesus, ele passa a noite orando, ele escolhe 12 como apóstolos. Mas entre os 12, ele escolheu um, que na onisciência de Deus já sabia que ele ia acabar por trair o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus o escolheu. Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, lá em João 12, Evangelho por João, nós vamos ver ali que o Senhor Jesus, ele fala assim: não escolhi vós os 12, e um de vós é o diabo. O Senhor Jesus sabia desde o princípio quem era que havia de trair. Ele sabia que o diabo estava na vida de Judas Iscariotes. Ele sabia, ele não foi apanhado de surpresa. E agora, o Senhor, ele orou, e ele escolheu. O Senhor orou pelos seus apóstolos. O Senhor orou pelos discípulos, lá no capítulo, a oração sacerdotal do capítulo 17 de João. Orou pela sua igreja. O Senhor Jesus, ele foi um exemplo de oração. E a sua vida começou não somente com uma oração, mas também com jejum. A Bíblia vai dizer que depois que ele sai do batismo, ali do Jordão, ele passa 40 dias orando e jejuando. 40 dias orando e jejuando. Então a vida do Senhor Jesus, ela foi fortalecida no jejum, na oração e na palavra. Ele sempre fez uso da palavra. A igreja do primeiro século era uma igreja que orava, era uma igreja que meditava na palavra, era uma igreja que jejuava. Era uma igreja que jejuava. Nós vamos ver em Atos 13, os primeiros missionários enviados, a igreja orando e jejuando. Ali, o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quando eles regressam da primeira viagem missionária, nós vamos ver ali que eles passaram em algumas cidades. No capítulo 14, no versículo 23, nós vamos ver ali que eles ordenaram anciãos em todas as cidades onde o evangelho havia sido anunciado e havia sido aceito. Eles oraram e eles apresentaram os anciãos. Aqui nós vemos que essa estratégia de orar e de jejuar, ela faz parte da caminhada da igreja. Quando o Senhor Jesus, ele vai no monte da configuração, da transfiguração, desculpe-me, ele vai no monte da transfiguração. Ali no monte, ele se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Moisés e Elias descem ali no monte e conversam com ele acerca da sua morte e também da sua ressurreição. Mas ao descerem do monte, lá estavam os seus discípulos que havia passado a noite toda e não havia conseguido expulsar, expelir o demônio daquele jovem, daquele adolescente. É o que dá-se a entender. Porém, o Senhor Jesus, depois de repreender aquele espírito maligno, os seus discípulos perguntaram: mestre, nós passamos a noite toda e não conseguimos expulsar. Por quê? Aí o Senhor vai dizer: essa casta de demônio não sai, senão por jejum e oração. Quando nós jejuamos, nós quebramos a força da carne. E quando nós oramos, nós quebramos a nossa alma, o nosso espírito, ele geme, ele desce na presença de Deus. Aleluia. E aí nós conseguimos entrar nas profundezas de Deus, conhecer as coisas ocultas de Deus. Aleluia.
Nós conseguimos ter contato profundo com o Senhor nosso Deus, onde o Senhor dá revelações, dá dons, dá direção, dá orientação. O Senhor orienta, Ele fala, o Espírito Santo nos conduz. Quando Paulo vai dizer, se andamos em Espírito, vivemos também em Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Uma coisa está ligada, relacionada com a outra. Mas para que eu ande, para que eu viva em espírito, a minha carne tem que estar subjugada. E há pessoas que dizem que o jejum não é bom. Uma coisa eu digo, o nosso corpo é programado para jejuar. O nosso corpo é programado para jejuar. E nisso eu me lembro, quero fazer menção aqui da minha sogra, uma mulher que orava, de oração. E um dia conversando com ela acerca do jejum, acerca da oração, e tinha uma programação na igreja, e ela tinha vários remédios para tomar, ela é diabética. Aí ela disse o seguinte, como que ela ia fazer? Se ela tomasse o remédio, era como que estivesse quebrando o jejum. Aí eu disse a ela, falei, irmã, então a senhora prepara um tempo, a senhora fica aí, jejua pelo menos até umas 10 horas, e às 10 horas, então, a senhora se alimenta, aí a senhora toma os seus remédios. Aí ela falou, e Jesus aceita? Eu disse, sim, irmã, Jesus aceita, olha a situação da senhora, como está fragilizada. Aí ela olhou para mim e falou assim, irmão Antônio, jejuar até às 10 é brincar com Jesus. Jejuar até às 10 é brincar com Jesus. Isso eu ouvi da minha sogra, eu nunca mais me esqueci. Porque um dia uma pessoa conversando com ela disse assim para mim que Jesus havia cobrado dela 40 dias de jejum. Eu falei, verdade, irmão, mas como você vai conseguir 40 dias jejuando? Ele falou, pois é, eu vou ter que jejuar até às 11 horas. Data vênia, com todo respeito, cada um é cada um, Deus conhece a particularidade e as condições físicas de cada um, e não sou eu julgador da capacidade de ninguém. Mas nós, irmãos, se a pessoa, ela tem condições, ela é forte, ela tem condições, saudável, ela pode jejuar sim. Ela pode tirar 30 dias de jejum sim, pode tirar 40 dias de jejum sim. Mas uma coisa é certa, jejum não é você fazer greve de fome, jejum é quebrantamento. Jejum é quebrantamento para descermos na presença de Deus. Ele é regado à oração, ele é regado à leitura e à meditação bíblica. E quando nós nos levantamos daí, nós levantamos renovados, nós levantamos fortalecidos. Aqui nós vemos o nosso comentarista, ele vai fazer o seguinte colocação na conclusão final. O nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com as armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo da nossa jornada espiritual. Portanto, nós vimos aqui que o tópico 3, ele está muito ligado no tópico 1, e o tópico 2 faz esta ligação. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus, ele utilizou destas 3 armas, e essas 3 armas foram utilizadas pela igreja do primeiro século, e agora na igreja do arrebatamento, nós precisamos utilizar essas palavras, e valorizar a palavra de Deus, porque muitas vezes as pessoas não valorizam, pregam autoajuda, cantam autoajuda e não pregam mais a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar em todos os nossos cultos e principalmente na nossa vida cotidiana. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.